Boa tarde, gente. Estamos aqui em mais um episódio do Lifecast. Hoje com uma pessoa super especial, que eu tenho certeza que esse bate-papo a gente vai conseguir agregar muito na vida de quem está nos assistindo. Esse é o principal propósito daqui. Então, apresento a vocês Bruno Garchagen, que é escritor, palestrante, comunicador e várias outras coisas que vocês vão poder descobrir aqui e que vem somando muito na sociedade. A gente vai poder falar de política, de transformação, de mudança, de autoconhecimento e tudo aquilo que a gente for seguindo aqui no flow da conversa, porque o intuito é a gente trazer verdade, então eu acredito que essa é a melhor conduta. Então seja bem-vindo, Bruno. É um prazer muito grande ter você nesse projeto que eu amo tanto, acredito muito no poder da sua mensagem e é isso. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, especialmente porque eu acho que é o primeiro podcast, tenho certeza, é o primeiro podcast que eu sou chamado a falar de assuntos que me interessam muito, mas como professor de política e falando sobre política, eu sempre sou convidado, obviamente, para falar de política, né? Que é o assunto que eu, aliás, estou abandonando aos poucos. Mas quando eu recebi seu convite, fiquei muito feliz porque eu poderia falar de temas que eu gosto dentro desse grande tema, desse grande assunto que é o propósito. Então, obrigado pelo convite. Espero que a conversa seja ótima. Eu tenho certeza. Eu acredito muito que quando a gente traz, né, esse tema propósito, a gente consegue levar para as pessoas algo que vai muito além daquilo que você mostra, por exemplo, dentro da política, né? Quem é o Bruno atrás daquela pessoa que está ali transformando a vida de outras pessoas através daquela mensagem. Então, a gente conseguir abordar isso, né, é muito edificante. Então, para você, vamos começar do comecinho, né? Quem é o Bruno? Desde quando... Quem é o Bruno até quando ele encontrou o propósito de vida dele e o Bruno a partir desse encontro, né? Bom, Bruno O Bruno, alguém vai falar na terceira pessoa, sempre esquisito, né? Mas eu sou uma pessoa que desde sempre tinha uma noção mais ou menos clara do que o meu propósito, antes mesmo de saber o que era propósito, era ajudar, servir as outras pessoas. Eu não sabia exatamente como, né? Mas as minhas relações pessoais, familiares, eu sempre estava pronto e disponível para ajudar quem precisasse de ajuda. Então essa coisa de servir as outras pessoas sempre fez parte da minha vida. E depois de muito tempo eu fui descobrir que ensinar era uma vocação, mas ao mesmo tempo um propósito. E a partir dessa ideia, a grande ideia de educação, né, e não só de ensino, eu fui descobrindo que o meu propósito era ainda maior, né? Quer dizer, continuava essa ideia de servir, esse objetivo de servir, mas eu podia fazer isso com vários assuntos e não só com a política, por exemplo. Razão pela qual eu venho ampliando agora os assuntos que eu venho tratando no meu Instagram, e isso vai transbordando para a minha vida profissional como um todo. E quando a gente... Vamos trazer aí, só para a gente começar, né, a questão da política. Quando você começou a levar essa mensagem, não só essa, mas como essas outras, esse novo contexto de trabalho que você vem trabalhando, qual foi a maior dor que você viu da sociedade para você entender que você tinha algo a servir dentro disso? O que você observa, assim, que falta? O primeiro ponto, e o meu Instagram, por exemplo, que desde 2019 vem sendo a minha grande rede social, o que eu percebia naquele momento de muito interesse, de forma geral, das pessoas em relação à política, a dor, digamos assim, ou o maior problema que essas pessoas tinham era de ignorância a respeito do significado da política e do significado, conceitos, história e aplicação das ideologias políticas. Então, 2019... foi um ano... 2018, 2019 foram 2 anos de muita excitação política, de muito envolvimento das pessoas querendo, de forma genuína e interessada, participar de toda aquela confusão que estava acontecendo. E eu percebi logo ali na minha audiência, na audiência de outras pessoas que eu conheço, uma vontade muito grande de participar desse debate, né? E o grande problema dessa participação era um desconhecimento natural sobre o que era a política e os conceitos dessas ideologias. E foi aí que eu entrei
fazendo o conteúdo no meu Instagram e depois criando um curso chamado Para Entender a Política, onde eu reunia as principais correntes ideológicas e políticas, aquilo que eu estava vendo que as pessoas tinham mais interesse, e eu coloquei tudo isso no curso, né? Mas se fosse para resumir as respostas, a maior dor dessa minha audiência era entender o que estava acontecendo, ter informações básicas para poder conversar em casa, no trabalho, nas redes sociais. E hoje, para você, quais são os outros braços do Bruno, digamos assim, que você vem trabalhando, que você também vem desenvolvendo para levar isso como uma mensagem, como um trabalho, dentro do contexto da sua vida? Eu só vou voltar um pouquinho, que eu acabei não respondendo uma coisa que você perguntou na primeira pergunta, que é o seguinte, né, de onde eu vim. Então, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, uma cidade no sul do Espírito Santo, e eu me formei em Direito, mas eu nunca quis trabalhar no universo jurídico, nunca foi a minha intenção. Eu já trabalhava como jornalista, era o meu ofício à época, então eu queria ser jornalista. Estou falando aqui de 1996, quando eu começo a trabalhar como estagiário num jornal lá de Cachoeiro. Em 1997 eu entrei na Faculdade de Direito e me formei em 2001. E quando eu me formei em 2001, a minha vontade continuou sendo trabalhar como jornalista. Por que eu fiz Direito? Porque na minha cidade tinham 4 cursos, né? E não tinha um curso de comunicação ou de jornalismo. E o curso mais próximo, que poderia me dar uma boa formação para trabalhar como jornalista, era o curso de Direito. E por essa razão eu fiz. Eu não tinha condições de fazer faculdade em outra cidade, enfim, minha família não tinha condições. Eu acabei fazendo lá e foi uma grande sorte. Porque o curso de comunicação e jornalismo é um curso muito ruim em qualquer lugar do Brasil e não ia me dar uma formação tão robusta quanto a Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim me deu, né? E felizmente eu fiz Direito. E eu trabalhei como jornalista até 2007, quando eu decidi estudar política. Quer dizer, eu decidi estudar política em 2006. E aí, em 2007, eu fui para Portugal, então abandonei uma carreira de 12 anos como jornalista, aos 30 anos de idade, que é um momento da trajetória de vida de qualquer um, que as pessoas estão consolidando as suas respectivas carreiras, baseadas em escolhas que fizeram aos 18, 19, e não mudar, né? Começar do zero aos 30 anos de idade. E foi isso que eu fiz, e eu fui para Lisboa fazer o mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais no Instituto de Estudos Políticos na Universidade Católica de Lisboa, sem ter bolsa de estudo, e com dinheiro que do dia que eu saí do Brasil, o câmbio, né, o real frente ao euro, eu tinha dinheiro para pagar minhas contas, incluindo mensalidade, aluguel, comida. Eu tinha dinheiro para passar 6 meses em Portugal. Então eu fui para lá, né, com a garantia de que eu conseguiria viver lá 6 meses. Eu falei, cara, eu quero tanto fazer esse curso, esse mestrado lá, que eu vou dar um jeito. E dei um jeito, fiquei 2 anos lá. Então esse dinheiro de 6 meses, não é que ele durou 2 anos, né? Eu fui trabalhando, fazendo freelance e tudo mais. E sendo ajudado, né, por algumas pessoas, incluindo um grande amigo e irmão, que é o Maurício Casarim, que eu conheci lá, brasileiro, estudando lá na mesma sala que eu, no mesmo mestrado. Nós viramos muito amigos, a gente acabou dividindo apartamento com um terceiro amigo, que também estudava na nossa sala, e o Maurício foi uma figura fundamental, porque todas as vezes que eu precisei de alguma coisa, ele me ajudou, não só como amigo, né, emocionalmente, com conversa e tudo mais, mas me ajudou financeiramente. Então eu tive ajuda, né, parte da minha família também, que não tinha muito como ajudar, mas acabou ajudando de alguma forma. Então a minha história, assim, em resumo, é essa. Aí eu voltei para o Brasil em 2010, aliás, eu terminei o mestrado, eu fiquei 2 anos em Lisboa, 2009, eu estava terminando o mestrado, aí apareceu uma oportunidade dentro da Universidade Católica de uma bolsa de estudos para fazer o final do meu mestrado na Universidade de Oxford. E eu vou então para Oxford, passar um período do ano letivo deles. A Universidade de Oxford separa o ano em 4 períodos, né? Eu fui para ficar um desses períodos, que é mais ou menos 3 meses, e fui fazer a parte final da investigação da minha dissertação de mestrado lá. Então eu tive essa experiência, embora curta, mas uma grande experiência na Universidade de Oxford. Em 2010 eu volto para o Brasil, e aí a minha vida, já com esse mestrado, já o início desse trabalho como intelectual público, falando de política, de filosofia política, de história política, e como autor de livros, né, eu tenho 3 livros até agora, começa então a partir dessa história lá em Cachoeiro de Itapemirim, formando em Direito, morando no Rio de Janeiro, depois indo para Lisboa, depois voltando para o Brasil.
Eu acho que é muito nobre, né? Toda essa atitude, essa coragem que você teve de lutar por aquilo que você acredita, a gente trazendo para esse contexto, que eu acho que falta muito, sabe, Bruno? As pessoas acreditarem mais e fazerem a parte delas dentro daquele contexto, né? Para você, o que você acha que falta para as pessoas entenderem que elas podem sim lutar por quem elas são de verdade, independente de condição financeira. Eu acho que se a gente trabalhar o mental dentro disso, eu acredito muito no pilar, né? Mente, corpo e espírito, isso faz com que a gente se torne pessoas muito mais fortes dentro daquilo que a gente sabe, no fundo, que a gente é. Mas muitas pessoas, eu acredito que elas se perdem delas mesmas dentro da caminhada e vai por outros caminhos e que deixam de viver, né? Elas passam apenas a existir. Para você, o que significa a coragem? Essa coragem que você teve de sair, de confiar que iria dar certo, nas condições que você tinha, e que você até se surpreendeu e foi se desenvolvendo ainda mais dentro daquilo. O que te motivou a sair e buscar mais do que você já tinha? O que me motivou a sair era uma vontade gigantesca que eu sempre tive dentro de mim, e aí, quer dizer, ou você nasce com isso, ou você, em um momento da vida, tem a sorte de aprender. E então eu já tinha esse impulso interior que é uma coisa meio difícil de explicar. E eu tinha tanta vontade de estudar, então toda a minha história, saí de Cachoeira de Itapemirim e para o Rio de Janeiro em 2003 para poder fazer para poder trabalhar como jornalista, porque no Espírito Santo eu via que eu não tinha futuro ali trabalhando como jornalista. Então eu fui para o Rio de Janeiro justamente por causa disso. O Rio ainda tinha alguns dos principais jornais, emissoras de TV, então ali tinha um campo, né? E se mesmo na hipótese de eu não conseguir trabalhar como jornalista numa redação, o Rio de Janeiro era uma cidade, assim como São Paulo, era uma cidade que me oferecia oportunidades para usar o conhecimento que eu tinha, aquilo que eu queria fazer. Então, assim, essa história começa muito cedo para mim. Mas eu acho que tem um grande problema, aí falando em termos gerais, que é, primeiro, dificilmente você tem isso dentro de casa, né? Então, o papel dos pais na educação dos filhos é fundamental ou para despertar numa criança que já tem isso naturalmente, ou para incentivar aquelas que não têm, mas que tem que perceber a importância de você ter essa coragem, de você saber dosar também, né? Quer dizer, a coragem ali, falando em termos de virtudes cardeais, quer dizer, o meio termo entre a falta de coragem, a covardia, e a irresponsabilidade, né? Você, a partir da coragem, achando que você pode fazer tudo e sendo irresponsável e se colocando em perigo. Então, a coragem tem que ser moderada. Então, dentro de casa, é fundamental que os pais entendam isso e, mesmo que não tiveram essa coragem quando eram novos, possa passar de alguma forma isso para os filhos, né? E despertar nos filhos essa vontade e as possibilidades se você trabalhar, se você fizer os contatos certos e tudo mais. E o ambiente que você vive, aí saindo de casa, também é algo fundamental, porque dependente do ambiente que você viveu, conviveu, as pessoas ali à sua volta, se você tiver isso dentro de você, isso vai se apagando se você não sai daquele ambiente. Se você não tiver, isso jamais será despertado. E boa parte da minha vida, né, como criança, como adolescente, início da vida adulta, minha família morou em periferias de cidades diferentes. Não estou falando favela, mas periferia, bairro de periferia. Então não era bairro de classe média, não era bairro de rico. Né? E o que eu percebi depois, né, olhando para o meu passado, é que esses ambientes mais pobres, essa coisa de você querer crescer, melhorar, prosperar, isso não faz parte do dia das crianças, dos adolescentes e até dos adultos. Entende? E se você não tem isso, se você não tem fora de casa, se você não tem dentro de casa e não tem fora de casa, fica muito difícil, né? Até agora com a internet facilitou um pouco, né, de você ter acesso a essas informações ou esse tipo de gatilho ou faísca quando você está ali numa rede social e eventualmente aparece alguém falando alguma coisa nesse sentido e aí toca o seu coração. Sim. Mas o ambiente conta muito, tá? E eu sou de uma fase pré-internet, obviamente. Né? Então, mas eu lembro assim claramente, nos bairros de periferia onde eu morei, não tinha essa conversa de eu quero fazer nem faculdade. Faculdade para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, é um negócio assim... se eu disser inalcançável, eu acho que ainda é a palavra errada, mas sequer estava no horizonte. Sim.
Quer dizer, inalcançável ainda dá a ideia de que eu quero fazer, mas eu não tenho possibilidades. Não tinha conversa. Tanto é que o meu segundo grau foi técnico em contabilidade. Eu sou técnico em contabilidade. Porque no meu horizonte, embora meus pais e meus avós sempre estavam ali, né? Nós somos 5 irmãos, sempre incentivando e querendo que a gente fizesse faculdade, os 5, o que acabou acontecendo depois. Mas isso ali na rua, no nosso ambiente, escola pública que a gente estudava, isso não estava presente. Entende? Então, assim, qual é a preocupação, ou o que estava no horizonte daquelas crianças e adolescentes que eram meus amigos ali de escola ou de rua? Era fazer ali o primeiro grau, o segundo grau, o antigo segundo grau e primeiro grau, hoje ensino fundamental e médio. E quer dizer, o primeiro grau, tudo bem, quando muito o segundo grau, faculdade, ninguém conversava sobre isso. O mais longe que alguns deles ali da minha rua, por exemplo, almejavam e efetivamente corriam atrás, era a Escola Técnica Federal. Entende? O resto, não. Tanto repito, assim, o meu exemplo, eu em vez de fazer o segundo grau preparatório para o vestibular, como aquilo não estava no meu horizonte, eu fui fazer contabilidade. E aí, depois disso, o que esses adolescentes e tudo mais, ou até adultos que eram meus amigos, né? Adulto eu estou falando de amigos que eu tinha 18 anos. Então eu tinha 14, 15 anos, os meus amigos tinham 18, 19 e 20. Era trabalhar em qualquer coisa, qualquer emprego que desse ali um salário mínimo, começar a construir sua vida, né? E casar, ter filhos e ter aquela vida de bairro, de periferia. Né? Eu não estou nem fazendo uma crítica a isso, veja bem. Né? Cada um tem sua escolha e faz o que achar melhor. Mas o que eu estou falando é que para aquelas crianças, para aqueles jovens que vivem num ambiente como esse, é muito mais difícil você alimentar essa coragem e sair. Entende? Muitos... Sim. Quer dizer, muitos eu não sei, né? Mas alguns acabam saindo e você tem tantas histórias de sucesso de pessoas que vieram da favela, Sim. de realidades mais humildes, ou classe média mesmo. Mas o ambiente importa muito, né? E o ambiente importa muito para tudo, não só para isso, mas para alimentação, para esporte, enfim, tudo aquilo que te interessa e que melhora a sua vida. Se você estiver no ambiente errado, você está tramado. E entra muito na questão da autorresponsabilidade, né? Porque eu acredito que quando a gente entende que nós somos responsáveis pela nossa vida, nada que acontece no externo pode ter essa força maior do que o que está dentro da gente, acho que tudo muda, né? Quando a gente entende isso. Você acha que falta essa autorresponsabilidade das pessoas que querem buscar algo, mas não têm essa coragem? É um outro problema difícil porque, dependendo da família a qual você faz parte, essa ideia da responsabilidade, mesmo que não dita, ela se manifesta pelo comportamento dos pais. Então a criança vai crescendo, vendo que os pais são responsáveis em relação à família, em relação ao trabalho, em relação a tudo que cerca aquela família. Então vai aprendendo, vai assimilando, vai sendo educada essa criança, com base nessa ideia do respeito, da responsabilidade, dever, obrigação. Mas quando isso não tem, né? Não tem dentro de casa e não tem fora, é difícil até cobrar uma pessoa quando ela não teve isso. E se isso também não está no debate público, não está nas redes sociais, aí a possibilidade desse adolescente ou desse adulto receber um material desse, seja pelo TikTok, pelo Instagram, ou por qualquer rede social, é mais difícil. Entende? Então, eu concordo com você que isso é fundamental, a ideia de responsabilidade, tanto para consigo mesmo quanto em relação às outras pessoas. A gente vive em comunidade, então é preciso que essa responsabilidade ela esteja na sua própria vida e na forma como você conduz a sua vida em relação aos outros. Né? Isso é uma coisa. Mas quando isso não está na cultura, ou seja, isso não está na conversa do dia a dia, isso sequer está na conversa que você tem com as outras pessoas que estão à sua volta, é muito mais difícil exigir que o outro tenha essa responsabilidade, porque às vezes a pessoa sequer sabe o que é isso. Ela não enxerga, né? Ela não consegue ver aquela realidade. Isso foi se perdendo, obviamente, né? Quer dizer, eu acho que até, sei lá, os anos 80, ainda havia isso de forma mais ou menos clara na sociedade. Sabe? Os pais exigindo mais dos filhos, os pais que quando o filho tinha um problema na escola, o pai
exigia do filho, ou botava o filho de castigo, enfim, tinha alguma coisa, os pais não iam para a escola para brigar com os professores. Né? Ai, meu filho, coitadinho, não sei o quê. Né? Era um outro tipo de postura. Né? Agora você imagina a cabeça da criança que cria um problema na escola e os pais, em vez de reprimir de alguma forma essa criança, colocar de castigo, ensinar, vai para a escola para brigar com os professores ou com a direção. Que tipo de mensagem que passa para essa criança? Começa que essa criança, né, desde quando a criança de uma família rica, enfim, de qualquer classe social, como é que essa criança vai crescer? Né, em termos dessa ideia de responsabilidade. Sim. Então, é complicado. E você trouxe um ponto importante, né? Porque a sociedade muito se fala de, eu sou da nossa parte como filhos, né? Você não, como que você vai ser responsável pela sua própria vida, independente da criação que você teve? Tudo bem, acho que a gente tem que sim trabalhar isso dentro da gente, mas eu acho que falta também a gente conscientizar os pais, né? A trabalhar isso dentro de seus filhos, para que a sociedade também possa evoluir, porque eu acredito muito na educação também, venho de uma família onde a educação foi muito presente, graças a Deus, mas eu acho que trazer essa consciência, né, de quem é pai, de quem está criando, de quem está colocando as pessoas no mundo, é muito importante. E para você, além da política, que você já vem trazendo essa conscientização, qual é a mensagem que você quer entregar, além disso, hoje? Tem um universo de assuntos, né, que eu gosto muito, e tanto assuntos que gravitam em torno do seu podcast, quer dizer, o propósito da vida com base de responsabilidade. Aliás, fazendo um parênteses aqui, os meus 2 primeiros livros, O Paro de Acreditar no Governo e Os Direitos Máximos e Deveres Mínimos, embora abordem problemas políticos, econômicos, sociais do Brasil, os 2 grandes assuntos desses 2 livros, o grande assunto presente nesses 2 livros é a ideia de responsabilidade. Então você é responsável por aquilo que você faz, você é responsável pelas consequências daquilo que você faz, positivas e negativas. Então os 2 livros têm sempre esse chamado à responsabilidade individual, né? Dever, obrigações e tudo mais. Então não é um assunto que está fora, que estava fora do meu trabalho. Tá? A ênfase era a política. Durante um tempo eu, enfim, percebendo o caos, né, político do Brasil, eu falei, eu posso dar uma contribuição. Né? E, aliás, tudo aquilo que a gente está falando aqui, em termos de paz e tudo mais, no âmbito da política, né, da falta de educação política, na falta de uma maturidade política no Brasil, se revela de forma muito intensa e se revelou nos últimos anos de uma forma muito, às vezes violenta, às vezes trágica, famílias que brigaram em relação à política, enfim, a gente pode tratar disso depois. Mas em termos de assuntos que eu vou tratar, a ideia de responsabilidade, de dever, as virtudes cardeais e teologais, quer dizer, qual a importância das virtudes nas nossas vidas? Né? Da justiça, da temperança, da prudência, da coragem. De que maneira que se aprende essas virtudes? E essas virtudes não nascem com a gente. Né? Não é um talento natural que você nasce, descobre e vai lapidando. Não, são virtudes que você aprende o que são essas virtudes e você incorpora no dia a dia. Como você incorpora um tipo de alimentação específica, como você incorpora atividade regular de esporte, de musculação. Enfim, a prática das virtudes é um hábito diário e cotidiano. Que você vai acertar, vai errar, vai acertar, vai errar. E é um projeto para a vida. Né? O exercício das virtudes é uma jornada para a vida inteira. Então, as virtudes, né, é um grande tema que eu já falo há muito tempo, só que todos esses temas sempre estavam embaralhados com a política, né? E a política, portanto, sendo o carro-chefe. Mas tem outros temas que estão dentro desse guarda-chuva das virtudes e que parece que não estão, e são temas que eu adoro. Né? Por exemplo, vestuário. Vestuário, eu quando fui morar em Lisboa em 2007, eu vi o quanto eu me vestia mal e o quanto os homens brasileiros, na média, se vestem muito mal e de forma inadequada. E lá em Portugal eu me deparei, fiquei chocado com uma outra realidade. Né? Então, os homens, de forma geral, na média, independentemente da classe social, se vestem de forma adequada e se vestem muito bem. Então, lá eu comecei a me vestir um pouco melhor e a perceber isso. E foi um universo que eu comecei, inclusive, a ler muito e tudo mais. Então, assim, o vestuário é algo que demonstra o respeito que você tem consigo mesmo e o respeito que você tem em relação aos outros. Sim. Então, se você chega num ambiente estando bem vestido, você passa uma mensagem de quem você mais ou menos é e o respeito que você tem em relação àquele ambiente.
Se você chega maltrapilho ou vestido... Eu já fui em casamento que tinha homem vestido com gola polo. Isso é inacreditável. É inacreditável. Então, assim, quando você se veste para um casamento sem estar de gravata e costume, né, blazer e calça, você está desrespeitando as pessoas que, de forma amável, convidaram você para aquele casamento. Que queriam partilhar um momento muito importante. Então, é um sinal profundo de desrespeito. E aqui a gente não tem isso. Né? Já teve. Você pega fotos antigas do Brasil, as pessoas, durante décadas e décadas, se vestiram de forma elegante, de forma bonita, de forma adequada. Porque tinha isso dentro de casa, tinha isso na sociedade, você era enquadrado, às vezes, no ambiente de trabalho. Assim, cara, isso não é roupa para você vir trabalhar. Né? A coisa está muito frouxa. Mas o que me interessa é, assim, a parte, digamos assim, da discussão superior de vestuário, ela começa por essa ideia de respeito. Sim. Respeito que você tem em relação a você, respeito que você tem em relação aos outros. Né? E como é que você trabalha isso? Eu estava tendo outro dia uma conversa, uma bela conversa com uma pessoa que eu conheci recentemente sobre produtos de luxo. Né? Os produtos de luxo são vistos, de forma geral, como algo supérfluo, algo que transmitem uma arrogância daquelas pessoas que têm. Ou seja, quem usa produtos de luxo, essas pessoas estão querendo simplesmente passar uma mensagem de que tem dinheiro. Né? Isso fica muito claro quando pessoas que começam a ganhar dinheiro começam a usar roupas de marca, exibindo de forma exagerada, né, os símbolos dessas marcas. Né? Ali você sabe que são pessoas que ganharam dinheiro recentemente e não estão sabendo muito bem para onde ir com esse dinheiro. Né? Pessoas muito ricas, de família rica, ou pessoas que ganharam dinheiro e têm um senso de responsabilidade, um senso daquilo que é adequado, o que não é adequado, cara, usam roupas caras que não exibem marcas. Então você tem todo um universo, né, de vestuário masculino e feminino, de roupas muito caras, roupas que são caras porque são muito bem feitas, cortes impecáveis, mas as marcas não são visíveis. Sim. Né? E e me interessa muito, sabe? Ao mesmo tempo que você está usando um produto de alta qualidade e por isso esses produtos são caros e são bonitos, né? Alta qualidade, são bonitos, são peças muito bem cortadas com materiais muito difíceis de serem confeccionados, você não exibe a marca. Perfeito. Ao não exibir a marca e mesmo assim usar essas roupas, você transmite sinais de quem você é. Cara, eu uso isso aqui porque isso tem qualidade. Isso vale o preço, eu posso pagar, eu não estou tirando comida da boca do meu filho para gastar com isso. E, ao mesmo tempo, eu não quero passar para as pessoas uma imagem que eu não sou. Arrogante, que está querendo se sobrepor às outras pessoas exibindo marcas. Entende? Perfeito. Então, o vestuário é uma... A ideia de elegância também que está misturado com isso, né? A ideia do que é ser cavalheiro no século XXI. E música, que eu adoro música, que eu pouco falava de música, né? E tanto de música clássica quanto Tião Carreiro e Pardinho, moda de viola, Adoro. sabe? Minas, imagina. Então, Minas tem um universo riquíssimo, né? E quando você fala em Minas, parece que é uma coisa só. Então, dependendo da região de Minas Gerais, como é um estado gigantesco, né? Você tem culinária diferente, você tem um tipo de fazer a música caipira diferente, você tem arquiteturas diferentes. Sim. Entende? Por isso que o Brasil é tão difícil de explicar, né? Porque até nos estados você tem uma riqueza cultural muito grande. Então, literatura, que é algo... Quer dizer, antes de eu entrar para a política e ir para Portugal estudar política, o que eu gostava mesmo de fazer, o que eu trabalhava, inclusive, como jornalista, era jornalismo cultural. Era escrever sobre livros, literatura, de ficção, cinema, teatro. Eu, durante 6 meses, depois eu não aguentei, né? Legal. Tanta peça ruim que eu vi. Mas durante 6 meses eu fui crítico de teatro da Gazeta Mercantil, que era o grande jornal de economia do país. Escrevia resenhas literárias para o jornal, para o Caderno de Cultura. Fiz crítica de teatro, eu escrevi sobre filmes. Então, cinema, eu adoro cinema. Eu adoro. Eu vi muita coisa. Fiz teatro muito tempo. É mesmo? Cara, assim... tem muita coisa. E assim, tem muita literatura que está no teatro. Quer dizer, Shakespeare é teatro. Sim. Né? Bernard Shaw, né, que do ponto de vista ideológico, enfim, era uma desgraça completa, mas como autor, dramaturgo, Sim. Um sujeito excepcional. Então tem todo esse universo. E até pessoas que estão no âmbito da política, que criaram uma literatura, mesmo que não de ficção, por exemplo, Winston Churchill, né?
eu comecei a admirar o Winston Churchill, não o político, mas o escritor que ganhou o prêmio Nobel, escreveu História da Primeira Guerra Mundial, História da Segunda Guerra Mundial, um grande livro que eu adoro, que é um livro fino, sobre os contemporâneos, né, do tempo dele, que ele faz breves perfis ali. Então, todo o universo de literatura, música, arquitetura, vestuário, sabe, relações humanas, né, trazendo para essa ideia de propósito. Então, tudo isso está dentro de um grande guarda-chuva do meu raio de interesses, que eu vou tratar de forma mais irregular. A política vai ser um dos assuntos, não vai ser mais o principal. Perfeito, porque eu acho que quando a gente fala de propósito, né, quando a gente descobre, a gente fala de tanta coisa do que é a vida de fato, né? E eu achei muito interessante você trazer esse contexto da vestimenta, quando a gente traz para o lado feminino. Eu escuto muito, assim, de mulheres que ainda acredita que a vestimenta não tem problema, né? Tem uma galera que acha que isso não vai te invalidar como mulher. Eu acredito que, dependendo da mensagem que você queira passar, isso te atrapalha muito, sabe? É igual, e eu não posso estar aqui com um decote, falando de autoconhecimento, falando de Deus, de espiritualidade, de acordo com a mensagem que eu quero passar, sabe? Mas você, como homem, como você vê esse contexto da vestimenta feminina hoje em dia, na sociedade que tem várias opiniões diferentes, né? Como você vê uma mulher, assim, que realmente quer se desenvolver dentro desse contexto, porque eu acredito que para mulheres escutar uma opinião masculina é sim importante. Como que você enxerga isso? Durante muito tempo, eu acho que ainda hoje né, o que eu vou falar, mas na média as mulheres se vestem melhores e se preocupam mais de forma mais adequada que os homens. Então, se você for comparar assim, a maior parte da população brasileira, a média, né, dos homens, né, vestuário masculino versus vestuário feminino, as mulheres ainda têm esse cuidado maior, né? E não só com vestuário, com cabelo, né, unhas, maquiagem, tudo isso é uma demonstração, né? Aliás, tem muitas brincadeiras falando que, no fundo, as mulheres não se arrumam para os homens, se arrumam para as outras mulheres. Né? Mulheres. Então, eu sempre acho isso muito engraçado, mas isso faz muito sentido. Por quê? Porque se o ambiente feminino estimula esse tipo de cuidado, e sabendo as mulheres que o ambiente masculino não é assim, eu até prefiro que as mulheres continuem se preocupando com o vestuário e com maquiagem e tudo mais, por causa das outras mulheres, não os homens. Porque se baseassem nos homens, tava ferrado, entende? A gente estava numa situação muito, muito pior. Eu sei, né, eu estou vendo esse movimento de uma parte das mulheres que vem se descuidando, não dando a importância a isso, mas eu tendo a achar que é uma coisa minoritária que vai passar, sabe? Eu acho que a maioria das mulheres ainda vai continuar tendo isso, porque eu acho que faz parte da alma feminina. Sim. Sabe? Eu acho que faz parte. E eu acho, espero que esse grupo de mulheres minoritário que está indo para o outro lado não seja vencedor nessa batalha entre civilização e barbárie. Né? E é muito curioso, assim, porque ao mesmo tempo que os homens não se preocupam com aquilo que vestem, que veste, eles, quando veem uma mulher, uma senhorita bem arrumada, eles se deixam encantar por aquilo. E a roupa que as mulheres usam transmite um sinal para os homens. Então, se os homens vão num casamento, dependendo da forma como a mulher estiver vestida, mais ou menos de decote, o homem vai mais ou menos saber, antes de conversar, qual é a mulher da festa que ele vai querer para uma noite, qual é a mulher da festa que ele vai querer para um namoro e eventualmente um casamento. Isso vale para um casamento, isso vale para uma balada, isso vale para a igreja, né? Porque a quantidade de pessoas eu sou católico, a quantidade de pessoas que vai, homem e mulher, né, de forma inadequada para a igreja é um negócio inacreditável. Aí eu penso assim, cara, se essa pessoa na casa de Deus está vestida desse jeito, fora daqui, eu não consigo nem imaginar que tipo de escolha que essa pessoa faz no dia a dia. Mas, em relação à sua pergunta, acho que é isso. É importante. Eu acho que é uma coisa que quer dizer, é um dado da realidade, mas ao mesmo tempo é cruel, né? Nessa coisa nesse universo do vestuário, a mulher, eu acho que é exigida mais do que o homem. Sim. Como os homens estão mais esculhambados, tudo bem, a exigência é muito pouca, né? Mas assim,
Para homens e mulheres, a forma como se veste, a forma como se comporta socialmente dentro de casa, a forma como se comporta entre outros profissionais do seu próprio universo de trabalho, a forma como se apresenta para uma entrevista de emprego, roupa, maneira de falar, né, os gestos, tudo isso faz parte de um conjunto. Não adianta, por exemplo, uma pessoa se vestir de uma forma elegante e adequada, abre a boca e só fala besteira. Né? Às vezes a pessoa é bonita, seja homem ou é mulher, e abre a boca só sai bomba nuclear. Né? Então é preciso que haja esse conjunto, essa preocupação. Né? Porque é muito mais agradável você conversar com uma pessoa que está bem vestida, não estou dizendo vestida de blazer como eu estou, né? Mas vestida de forma adequada, de acordo com o seu estilo. Sim. Isso é importante dizer também. Nem todo mundo vai ter esse estilo que eu tenho e vai querer se vestir dessa forma. Mas, eventualmente, mesmo as pessoas que não queiram se vestir dessa forma, terão que fazê-lo num ambiente profissional, mais ou menos formal, se aquela pessoa quiser subir na estrutura de uma empresa onde trabalha como empregado, ou se essa pessoa tem um negócio próprio, quer fazer negócios com outros players do mercado, e a roupa passa uma mensagem. Sim. Tá? Quando esse profissional está mais velho ou mesmo novo, atinge um patamar, né, que por razões diversas conseguiu transformar a sua própria empresa numa potência, essa pessoa pode se dar ao luxo de se vestir de maneira mais informal. Né? Agora, o sujeito fala assim, o sujeito está começando, nem terminou a faculdade. Aí olha para o Steve Jobs de camisa preta, ele já na faculdade já quer se vestir como Steve Jobs. Eu falei, vamos fazer uma coisa? Primeiro você faz todo o trajeto do Steve Jobs, né, incluindo criar uma empresa como a Apple, depois você escolhe a roupa que você quiser. E eu sempre falo, procure as fotos do Steve Jobs e do Steve Wozniak, que era o sócio dele, quando eles participavam de feiras para apresentar o produto. Todos os dois vestidos de costume e gravata. Todos. Então, assim, a transformação para você usar o que quer é depois, né? Não é já do início. Tem um limite, né? Até para você passar a imagem que você realmente deseja. E para você, qual que é a importância de conectar a espiritualidade na nossa essência? Você acredita nisso? Você acredita que isso é um pilar fundamental para o nosso desenvolvimento, para a nossa jornada aqui, né? Enquanto estamos vivos? É fundamental. Se você não tem a sua vida espiritual sendo desenvolvida e forte, né? E essa fortaleza também, ela se constrói com o hábito, né? Não é você ir uma vez por ano na igreja que você vai virar uma pessoa com essa fortaleza espiritual assim, consolidada. Então também é um hábito. Sim. A vida espiritual é fundamental. Por quê? Se você não tem uma vida espiritual, tudo para você é matéria. Ou tudo para você é razão. E se tudo para você é matéria ou razão, você está sempre racionalizando as coisas. E é natural do ser humano que ele sempre coloque algo como seu superior para ter aquilo como parâmetro. Se você não tem Deus e a sua religião, a sua igreja, no meu caso, a Igreja Católica, você, sem perceber, você coloca a razão ou a matéria, eu estou falando de bens materiais, no lugar de Deus. Porque há uma tendência nossa de ser humano a colocar coisas como sendo superiores a nós para ter aquilo como parâmetro e, às vezes, propósito de vida, um propósito torto, obviamente. Mas tem. Quando você coloca a razão, você tende não só a racionalizar tudo da pior forma possível, mas também a achar que tudo pode ser resolvido por meio da razão. E aí, no momento em que o seu sentimento deve se sobrepor à razão, você não sabe como lidar com isso. Perfeito. Ao mesmo tempo que uma pessoa pode cometer o erro contrário, ser muito sentimentalista e deixar que esse sentimentalismo se sobreponha à razão no momento que a razão é mais importante. Então, pode existir de uma pessoa que ou coloque a razão como o seu propósito de vida ou uma coisa maior, ou coloque um sentimentalismo, que se torna um sentimentalismo tóxico também. Uhum. Só que assim, nada disso é maior do que a vida espiritual. Sim. Porque a fé, ela te dá uma força que nada, seja razão, seja matéria, te dá.
que é essa força transcendente, que ela está com você independentemente do que acontece. Se você só tem a razão ou só tem a matéria, se a sua cabeça não está funcionando bem, se você está passando por uma depressão, qualquer coisa, ou se você tem um problema de ordem econômica, bagunça a razão. Se você só tem isso, de onde você vai tirar força para resolver esse problema? Quando você tem a sua fé consolidada, quando você tem uma fé em Deus, quando a sua vida espiritual está de fato, né, sendo desenvolvida, né, com a sua religião, aí o seu parâmetro vira outro. O seu parâmetro é ilimitado, é infinito. E ao mesmo tempo é tão bonito, tão belo, e não é essa coisa tosca que eu às vezes eu vejo sendo dita muito por aí, obviamente por pessoas que querem atacar a fé, que assim, tudo bem, toda vez que você está com problema, você vai se agarrar a algo, né, sobrenatural. Não é isso. A relação de quem acredita em Deus, de quem tem fé, não é essa relação mesquinha, porque no fundo quem fala isso está projetando a sua própria relação, a própria relação que ela tem com o dinheiro, com bens materiais e com a razão, no outro que tem fé. Sim. E não é isso. A fé em Deus, né, ela completa você de uma maneira que nada nesse universo pode completar. Que eu acho que é onde a gente vai de encontro ao nosso propósito. Que a gente entende quem a gente é, né? Eu falo que acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende o que é Deus e o que é fé. Eu acredito muito na diferença entre religião e espiritualidade. Eu também venho de sempre tive essa educação, nada de forma extrema, mas a minha vida mudou quando eu entendi que a minha fé estava na minha consciência, ela não estava na minha emoção. Que foi quando eu entendi que existia a minha parte, para que a parte de Deus ou do universo, seja qual for a crença, né, da pessoa, acontecesse. Para que as coisas realmente pudessem andar. Que eu acho que as pessoas confundem muito, né? Justamente isso que você falou. A gente querer entregar uma responsabilidade para um ser superior e esquecer da sua, né? Da sua ação. Porque a gente tem o nosso limite, mas quando a gente entende que a gente pode ver além do nosso limite, que as coisas começam a andar. Que aí vem naquele contexto de que não importa de onde você saia. Se você consegue ter essa visualização, se você consegue acreditar em algo maior, é igual você falou, não tem como explicar como as coisas realmente funcionam e até o universo mesmo, né? E para você, qual que é a diferença da religião e da espiritualidade? Como católico não há diferença. Uhum. Não tem essa, quer dizer, quem é católico tem essas coisas de forma integrada. E isso permite, eu vou falar por mim, obviamente, né, como católico, claro. Como essas dimensões não estão separadas, para desenvolver essa dimensão espiritual, ao mesmo tempo que é mais difícil, é mais fácil quando você incorpora isso na sua vida. Porque você não tem que ficar separando essas duas coisas na sua cabeça ou no seu coração. É uma coisa só. Então não tem dissociação entre a fé e a espiritualidade, porque elas fazem parte de um todo. Né? E esse todo é dado por Deus. Perfeito. E quando você passa por algum momento de dor, de dificuldade, de que te desafia a decidir se você vai prosseguir ou se você vai recuar dentro daquilo, como que você lida com momentos difíceis? Bom, cada momento difícil exige uma resposta diferente. Eu não só lidei, como eu lido o tempo inteiro com momentos difíceis. E momentos que aconteceram na minha vida de forma muito mais tardia do que outras pessoas que eu conheço ou que é a média da população. Por exemplo, fazer uma escolha, né, de aos 30 anos de idade, abandonar uma carreira como jornalista para ir estudar num outro país, com 6 meses de grana garantida, e para voltar depois para o Brasil e começar uma carreira do zero, e uma carreira que não existe no Brasil. Você fala de intelectual público na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você tem essa figura consolidada. Mas no Brasil isso não existia. Quer dizer, não existia. Você tem várias dessas figuras, mas não é uma coisa que você vai conversar como... Assim, você é jogador de futebol, você é advogado, você é engenheiro, não é isso.
Então, quer dizer, toda vez que acontece um problema, eu vejo de que maneira que eu posso lidar com aquilo. E muitas vezes eu fiz escolhas de avançar sem ter tudo aquilo que eu mesmo sabia que eu não tinha para poder resolver ou conquistar alguma coisa. No caso de Portugal, tá óbvio que era coisa do dinheiro. Eu falei, bom, se eu partisse de uma análise mais racional objetiva, cara, jamais teria me mudado para Portugal com 6 meses de dinheiro, né? Quando eu fui para Oxford, estudar em Oxford, meu inglês não era lá essas coisas. Eu fui lá para estudar numa das principais universidades do mundo, e eu tinha reunião com 2 tutores toda semana, durante os 3 meses que eu tive lá. Cada um de um assunto da minha dissertação de mestrado. E cara, eu me virei. Entende? Então, enfim, mas trazendo problemas assim, às vezes problemas de ordem individual, eu estou desanimado com uma coisa, ou percebo que começo a duvidar se eu realmente posso fazer aquilo. Sabe essas dúvidas que eu acho que todo mundo tem, né? Aí você começa... Aí, isso é um problema, porque logo que começa, você tem logo que direcionar a sua cabeça para uma coisa positiva. Não, eu consigo. Porque o trajeto natural é o seguinte, você começa a ter dúvida. Será que se eu fizer isso vai dar certo? Se você deixa isso contaminar seu coração e a sua cabeça, aí o próximo passo é começar a duvidar de você. Não, isso eu não consigo fazer. Aí você começa a não fazer e fica imóvel. Então, esse é o pior cenário. O que eu geralmente faço quando acontece qualquer coisa que eu começo a duvidar de mim mesmo ou daquilo que eu faço, na hora eu tento direcionar a minha cabeça e o meu coração para o outro lado. Falo, não, já fiz tanta coisa, eu consigo. Eu consigo fazer. Nesse momento todo de transição que eu estou passando nesse momento, né, de reposicionamento no Instagram, é claro que nesse 1 ano e meio, muitas vezes eu tive essa dúvida. Cara, todo mundo, minha audiência, né, mais de 300 mil seguidores, está todo mundo aqui por conta da política. Se eu mudar agora, todo mundo vai me abandonar? Será que as pessoas não vão fazer isso? Será que a minha audiência vai gostar desse conteúdo? Então você começa a entrar numa paranoia, né, que no fundo é duvidar de você mesmo, né? Não confiar no seu taco, como se diria antigamente. E o que tem que fazer? Cara, é respirar fundo e falar, não, já fiz tanta coisa, eu consigo. Eu vou fazer, eu vou testar. E aquelas pessoas que forem embora porque não querem, lamento, assim, vão perder um ótimo conteúdo. Aquelas pessoas que estão ali para serem convencidas de que o conteúdo é até melhor para elas do que foi o de política, então eu consigo vencer objeções. E aquelas pessoas que gostam de mim, independentemente daquilo que eu venha a falar, essas pessoas eu tenho não só uma gratidão, mas ao mesmo tempo tenho uma responsabilidade maior. Essas pessoas ficaram independentemente do assunto. Então eu quero fazer um conteúdo muito bom, até melhor do que eu faria, para prestigiar essa minha audiência que está aqui, independentemente do que eu venha fazer. Perfeito, porque eu acho que esse tipo de conteúdo faz com que as pessoas se despertem. Eu acho que não tem propósito maior na vida da gente do que a gente poder entregar algo que realmente vai transformar aquela vida que está ali acreditando no seu trabalho. E aí, igual você falou, a política ela entra depois, né? Dentro da própria consciência dela. E é muito nobre da sua parte querer entregar esse tipo de conteúdo. Porque a gente vive também um mundo que existe um lado que eu não faço parte, mas existe um lado que fala que a gente não pode acreditar em pessoas, que a gente não pode, a gente precisa ter muito cuidado. Eu sou uma pessoa que eu acredito em pessoas. É por isso que eu também me disponho a servir. Como que você vê a importância da gente poder acreditar, sim, em pessoas boas, em pessoas que vão chegar para somar na nossa vida e, da mesma forma, a gente vai poder somar na vida de outras pessoas. Como que você vê esse contexto em acreditar em pessoas? O que eu faço no dia a dia? As pessoas que se aproximam de mim, ou que eu me aproximo, ou que eu conheço de alguma forma, quando eu conheço uma pessoa, já numa conversa de 15, 30 minutos, você sabe mais ou menos como é essa pessoa. E aí eu acho que é o momento de você decidir, de forma sábia, se você vai deixar ou não essa pessoa entrar na sua vida. Seja vida profissional, seja vida pessoal. O meu radar sempre foi muito bom para poder impedir
que pessoas ruins se aproximassem. Obviamente o radar não é perfeito, né? Então, infelizmente, nesses anos aí, nesses meus 48 anos, eu vivi umas coisas muito esquisitas, especialmente nesse trabalho com política no Instagram. Né? Ao mesmo tempo que esse radar me enganou algumas vezes. No seguinte sentido. O primeiro contato com uma pessoa foi muito, muito ruim, achei o... tô falando de amigo, né? Homem. Uhum. Achei o sujeito assim meio arrogante, meio babaca, não sei o quê. E eu falei, putz, cara, que cara babaca. Aí eu falei, esse cara nunca vai, eu não vou deixar. E não deixava mesmo. Aí acontecia, num outro momento, eu encontrar a mesma pessoa e conversar num outro registro. Eu falei, cacete, o cara é gente boa pra caramba. E virar grande amigo. Então isso aconteceu algumas vezes na minha vida. Então, assim, o que eu faço, né, depois de ter tomado esse tapa de luva, treinar esse olhar para, como funcionou várias vezes para impedir que pessoas ruins se aproximassem, ter um olhar mais aberto para não deixar que uma desconfiança natural impeça que eu conheça pessoas boas. Sim. Que é um negócio que acontece muito quando a gente é adolescente em namoro, né? Você tem uma experiência ruim com um namoradinho ou namoradinha, que a namoradinha termina com você, ou o namoradinho termina, e você fala assim, nunca mais eu quero namorar, não sei o quê. Ou o trauma é tão profundo que, às vezes, a pessoa quer fazer aquilo com outra pessoa que não tem nada a ver com o negócio. Sim. Quer se vingar em outra pessoa. Então, o que eu faço é exatamente isso, né? Eu não fico recorrendo a abstrações como todo brasileiro não é confiável, ou eu vou confiar em todos os brasileiros. Né? Quer dizer, qual é a realidade? A realidade é que em qualquer lugar do mundo você tem pessoas boas, tem pessoas ruins. No dia a dia, você tem que ficar ali tentando perceber num primeiro contato o que é possível fazer ou não. Ou seja, você vai deixar essa pessoa entrar na sua vida, você vai fazer negócio com essa pessoa, tendo muito cuidado, e eventualmente vai quebrar a cara. Então, isso vai continuar acontecendo. O que não pode acontecer, uma vez que você quebra a cara, que você tem uma decepção com um amigo ou com um sócio do trabalho, é que isso paute a sua vida. Porque isso é burrice. Sim. Porque senão, aí aquela pessoa venceu de fato. Quando ela faz com que você mude o seu comportamento em relação à sua própria vida, em relação aos outros, aí essa pessoa venceu. Aí essa pessoa te afetou de forma profunda. Se essa pessoa te traiu, se essa pessoa foi canalha com você, cara, o problema é dessa pessoa. Sobre ela, né? Você tem essa decepção, se afasta e acabou. Agora, se essa pessoa te afeta a ponto de você começar a agir de forma diferente por causa dela, aí é um problema. E quais valores e virtudes você acha que a gente precisa observar e ter também, né? Porque eu acho que a gente só consegue observar se a gente também tiver. Para ver para conseguir enxergar se uma pessoa é confiável ou não. Por exemplo, a gente trabalha no mundo da comunicação, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar. Eu acredito que pessoas precisam de pessoas, das pessoas certas, né? Somos todos conectados por um propósito, independente do que a gente faça, a gente está o tempo inteiro lidando com pessoas. Eu acredito, por exemplo, em pessoas que me transmitem lealdade, humildade numa primeira conversa. Eu consigo perceber isso, igual você falou. Às vezes o radar falha, mas eu acho que a gente ter esse tato, pela forma que a pessoa se comunica, você consegue ver se ela é uma pessoa, se ela é realmente aquilo que ela está entregando, às vezes até no Instagram, porque hoje também a gente tem muita gente fingindo que é aquilo, né? Porque já sabe entregar a mensagem, sabe o que vende, mas para você, quais valores você analisa ao se relacionar com alguém, independente do contexto? O que eu sempre faço assim, quais são os meus valores? Né? Então, assim, o que eu acredito? Em lealdade, em honestidade, em coragem, né? E a dose, obviamente, dose certa de coragem, honestidade, integridade, retidão. Então, tem um conjunto de elementos que são meus. E se a outra pessoa não tiver, eu não vou conseguir ser amigo, eu não vou conseguir ter negócio com essa pessoa. Entende? Uma coisa muito comum de acontecer, que acho que tanto você quanto a nossa audiência vai se reconhecer nesse momento. Você chega num lugar, está um grupo de pessoas conversando, ou você é apresentado a uma terceira pessoa que você não conhece, e quem te apresenta é um amigo,
e essa pessoa, sem te conhecer, começa a falar mal. Ou das pessoas de forma geral, ou da esposa, ou do marido, ou de um amigo. Cara, isso pra mim é a morte. Assim, você falar mal de outras pessoas que você conhece, ou da sua mulher, do seu marido, ou de amigo, cara, se essa pessoa está falando mal, assim, de pessoas que fazem parte da vida dela, acabou. Entende? Acabou. Quando você sai com uma pessoa que é casada, no caso, eu tô numa roda que eu não conheço as pessoas, conheço algumas delas, e tem ali 1 ou 2 homens que eu não conheço, que são casados, e começam a falar de mulher. A conversa é mulher. Cara, eu já sei que não dá para confiar. Para fazer negócio, se esse sujeito tá ou efetivamente tá contando uma história de traição, ou tá contando uma história que possibilitaria uma traição, e na hora você vê, cara, se esse cara tá falando desse jeito, mesmo que ele não tenha me dito que traiu, eu tenho certeza que ele traiu a mulher. Então, se traiu a mulher, vai trair sócio. Vai trair amigo. Vai trair todo mundo que tiver à volta. Não tem como. Entende? Se você está traindo a pessoa que partilha a sua vida, mãe dos seus filhos, ou não sendo mãe, que você se casou, não tem jeito. Então, esses sinais, eles têm... E são sinais comuns de serem observados. Né? Tem umas coisas mais sofisticadas, que aí cada pessoa vai, pro seu próprio feeling, intuição, vai percebendo ao longo da vida, com maturidade e tudo mais. Né? Mas em termos gerais, cara, esse tipo de coisa é batata. É batata. E você acredita... Eu sou uma pessoa que eu acredito muito quando a gente coloca amor nas coisas. Eu acho que o amor, ele é uma fonte inesgotável, que nos traz força, que nos traz resiliência. Para você, o que é o amor e a importância da gente exercer isso diariamente? Mas o amor genuíno mesmo, aquele que Deus nos ensina, e o próprio universo, né? Porque basta a gente enxergar a conexão até dos animais, a gente entende que o amor, de fato, ele pode mudar e transformar muita coisa. Você acha que isso faz sentido para você? E qual a importância de aplicar isso na nossa própria vida? Tem uma dimensão do amor, ou 2 dimensões do amor, que são fáceis de serem reconhecidas. O amor a Deus e o amor pelas pessoas que estão à sua volta. E é claro que o amor que você sente pela sua esposa, pelo seu marido e pelos seus filhos são tipos de amores diferentes. Né? A gente pode botar isso tudo dentro da categoria amor, mas fazendo apresentando essas singularidades. Quando você sai desse universo de sentimento para trazer o amor pelo trabalho, já é mais complicado pelo seguinte: toda semana vai haver um dia ou alguns dias que você não está afim de trabalhar. Então até a coisa do amor pelo trabalho, ela fica um tanto comprometida. Se você estiver muito envolvido ou envolvida nessa ideia de amor pelo trabalho, talvez isso crie um problema para você no longo prazo. Sim. Porque assim, cara, eu não consigo trabalhar todos os dias da mesma forma. Será que eu amo verdadeiramente isso? Então, eu não gosto muito, né, eu individualmente, trazer essa dimensão do amor para aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia, justamente para não ter nenhum tipo de frustração em relação ao que eu faço. Porque trabalho e todas as outras coisas que nós fazemos no dia a dia é disciplina. Sim. O principal é disciplina. Não importa se você gosta ou não gosta. Se você gosta, tem dia que você não vai querer fazer aquilo. Mas você tem que fazer. Sim. É disciplina. Aí você tem sempre que olhar sua vida no longo prazo. Você não pode... Estou falando sua relação com o trabalho, por exemplo. Você não pode pensar na sua vida a cada semana, a cada mês. Não, o que eu estou construindo agora? Para onde eu quero ir daqui a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos, 30 anos, 50 anos? Eu quero trabalhar pro resto da minha vida? Como será quando eu tiver 70, 80 anos? Eu consigo não trabalhar aos 80, ficar parado, completamente parado? Não. Então, assim, são todas questões que também não fazem parte da nossa cultura do dia a dia, que são coisas sobre as quais a gente não conversa. E o seu podcast é ótimo porque a gente pode trazer essas questões e provocar o debate. Sim, claro. Né? Até dentro de casa. Porque eu fico imaginando assim, por que essas questões não são conversadas na vida familiar?
Tem um assunto, cara, que é muito presente na vida de todo mundo e que a gente não conversa em família, que é morte. Sim. Como lidar com a morte? Porque tem uma hora que todos ali que estão na mesma mesa conversando sobre a morte, todo mundo vai morrer. Quer dizer, na grande frase do grande literato intelectual inglês Samuel Johnson, ele diz só: há duas únicas certezas da vida: a morte e os impostos. Né? E você morre, você paga, a sua família paga imposto depois que você morre, né? Pagando o caixão, o enterro e tudo mais. Então essas são as duas únicas certezas. A gente não conversa sobre a morte. É claro que eu não estou aqui propondo conversar sobre a morte de uma maneira triste, não sei o quê, mas os significados, né? E como lidar com ela. Por mais duro que seja, quer dizer, você não se prepara para quando você perde um ente querido. Não tem essa ilusão. Mas são assuntos de propósito, né? Porque quanto mais novo você tivesse em casa, mais você entra para a vida adulta com esclarecimentos importantes. Você não tem que aprender fora de casa. Quer dizer, no fundo, o que é propósito? Né? É só atingir coisas grandiosas ou só atingir o seu objetivo? Quer dizer, tem algo além disso? Aí quando você traz a ideia de propósito num autor específico, o Viktor Frankl, criador da logoterapia. O Viktor Frankl escreve um livro extraordinário chamado Sentido da Vida, que ele vai falar do propósito, da experiência que ele teve como prisioneiro em Auschwitz, junto com a família. E ele foi o único que sobreviveu. E ele viu todo tipo de atrocidade, viu assim, até onde, além do limite da maldade humana, vivendo num campo de concentração e tendo sobrevivido, e escreve esse livro baseado nessa experiência para falar de propósito e de sentido da vida. E dizendo basicamente o seguinte: se você não tem um propósito e um sentido da vida dentro de você, você perece quando diante de grandes dificuldades. É claro que num ambiente mais extremo, que foi o caso dele, num campo de concentração, ali você tem que ter o propósito e sentido da vida, além de outras coisas, obviamente, né? Fé em Deus é fundamental. Ali é uma coisa pesada. Só que você traz para uma realidade de problemas mais simples. Se você não tem um propósito definido, se você não tem um sentido da vida também muito claro na sua cabeça, você acaba, por um vazio interior, substituindo esse propósito por coisas como política. Sim. Então, a quantidade de gente mais velha que se envolveu com política nos últimos anos, por quê? Qual é a explicação? Eu arriscaria dizer que foi o seguinte: essas pessoas se aposentaram, os filhos fora de casa, você deixa de ter a vida familiar, aí você não tem a vida profissional, não tem a vida familiar. Você canaliza isso para alguma coisa. E se canalizar para a política é a pior decisão que você pode fazer na vida. Porque dependendo da sua escolha política e aquilo que seus filhos, por exemplo, acreditam, você vai ter ali uma fonte de conflito. Sim. Né? Então, cara, propósito, sentido da vida, né, fé em Deus, tudo isso faz com que você, internamente, você seja forte para enfrentar qualquer coisa. Mesmo que, eventualmente, você vá, enfim, ficar desanimado, deprimido, você vá ter dificuldade, mas é isso que vai fazer com que você consiga sair dessa e não entregar os pontos. E eu acho que você falou algo muito importante, né? Da base. Eu gosto muito de falar isso. Base familiar, minhas relações de amizade, fora de Instagram, fora do meu trabalho. Eu acho que isso tudo manifesta de uma forma muito clara quando você vai para o mundo, digamos assim, né? E a gente tratar dessa base, dessas relações, é fundamental. Porque senão você não consegue levar coerência com você mesmo, né? Exatamente. E, cara, uma coisa... O que você falou é importante. Eu sempre tento, de uma forma muito natural, tá? Toda conversa que eu tô com amigos, com familiares, inserir alguns assuntos para que esses assuntos possam não só estar presentes nas nossas conversas, mas que eventualmente possa tocar o coração das pessoas que estão ali e às vezes abrir uma janela que estava fechada e essa pessoa nem sabia que havia uma janela. Então quando você abre, você tem um universo de possibilidades, né, para a pessoa se perguntar, né, cara, o que eu fiz até agora? Porque e aí tem um outro problema, assim, às vezes a pessoa envelhece e acha que a vida acabou, né? Sim. Ela se entrega, tá esperando a morte. Exato. Entende? O propósito de vida é algo que te mantém vivo. Perdão.
Porque se você tem um propósito de vida, você sabe para onde você está indo. Independentemente do quando será o fim da sua trajetória, que você não escolhe. Quer dizer, quem vai escolher o fim é Deus. Mas até lá, você é senhor do seu destino. A escolha é sua, a responsabilidade é sua. Não tem que ficar chorando para Deus pedindo coisa que você tem que fazer. Sim. Ou ficar se lamentando, né? Tem duas coisas. O sujeito que passa uma parte da vida pedindo as coisas para Deus e não faz nada. E o outro que se rebela contra Deus porque Deus não fez aquilo que ela achava que devia fazer. É uma mistura de arrogância com burrice extraordinária. Né? Então, é preciso... Quer dizer, acho que uma das formas de sair dessa armadilha e não cometer esses erros é você ter esse propósito de vida, saber o que é propósito e estabelecer isso, reconhecer isso. Eu já conversei com várias pessoas que disseram, mas eu não tenho um propósito de vida. Aí eu falo assim, cara, você pode não ter ou você pode não ter descoberto. Às vezes é a possibilidade maior, eu sempre acho isso. Sempre acho que a maior parte das pessoas que chega para mim e diz que não tem propósito é que não descobriu. Mas para descobrir o propósito, você tem que estar interessado em descobrir. Isso não vai brotar na sua... Né? Não vai aparecer. Eu acho que ele está aqui dentro, né? E às vezes isso não é muitas vezes isso não é fácil, porque descobrir o propósito, sendo uma coisa tão profunda, exige que você mexa com coisas que às vezes você não quer mexer. Perfeito. E aí isso é um outro problema. Né? Como é que você resolve isso aqui? Por que você não está querendo mergulhar dentro de si para descobrir certas coisas? Às vezes é problema de infância. Às vezes são traumas coisas que você sofreu graves na infância e que você travou ali e você nem sabe. Mas você tem que fazer todo um processo, né, de procurar, obviamente, profissionais capacitados para isso, para resolver problemas que às vezes você não sabe que tem. Sim, você tem que estar preparado para isso. Eu acho que requer muita humildade da gente com a gente mesmo, né? De poder trabalhar dentro da gente aquilo tudo que faz parte da nossa história, das nossas crenças, né? Saber o que é nosso, o que não é nosso, o que a gente precisa largar, o que a gente precisa potencializar. Você tocou num ponto muito importante que dá um amigo meu, acho que você até conhece ele, o Marcelo Toledo. Não sei se é você, enfim. O Marcelo postou um vídeo dele falando assim, eu estava preparado, você estar preparado para coisas que Deus ele vai tirar de você é uma coisa, que você quer que tire. Agora, você está preparado para coisas que você não quer abrir mão é um outro processo. Né? Você entender que vão ter coisas que você vai precisar sim ser moldado. E é incrível que quanto mais a gente trabalha isso dentro da gente, mais a nossa visão muda, né? A gente muda de opinião. A gente muda a nossa visão, às vezes, diante de coisas que antes pra gente era uma verdade absoluta. Eu acho que nem todos estão preparados para isso, para encontrar o propósito, né? Que eu acho que ele está realmente ligado nisso que você disse. Em coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente, né? Você vê, um assunto muito interessante, porque essa coisa de estar preparado, eu acho que a gente nunca está realmente preparado. Por isso, o que eu busco é sempre treinar o tempo inteiro. Ou seja, eu estou sempre me preparando. Porque você nunca sabe. Às vezes você está se preparando para algo, acha que está preparado para algo, mas acontece uma coisa diferente daquela que você achou que aconteceria. Né? E isso vale para tudo. Por exemplo, eu faço jiu-jitsu, né, já há muitos anos. Amo jiu-jitsu. Eu vi uma foto sua com o Gurgel, não foi? Ele veio aqui. Grande mestre Fábio Gurgel. Incrível. Ele é incrível. Eu sou fã do mestre Fábio Gurgel há muito tempo. Eu comecei a fazer jiu-jitsu em 1996 em Cachoeira Itapemirim. A aliança criada pelo Fábio Gurgel e pelo mestre Jacaré e o mestre Gigi, foi criada 3 anos antes. E o Espírito Santo foi o início da trajetória de expansão da aliança pelo Brasil e pelo mundo. E foi para Cachoeiro um professor da aliança que saiu do Rio, né? O Cardivando Figueiredo, que foi o meu primeiro professor. Então, por que eu trouxe essa história, né? Já mandando meu abraço pro mestre Fábio Gurgel. Eu treino aqui na academia dele, na Aliança aqui nos Jardins.
Porque no caso do jiu-jitsu, você treina a vida inteira com colegas diferentes, aprendendo ataques e defesas diferentes. Portanto, você está num processo de preparação contínua para todas as lutas ou treinos que você tiver. Eventualmente vai acontecer do seu parceiro de treino que você já conhece ter aprendido uma finalização que você não conhece a defesa. Então, por mais que você esteja preparado, né, você seja faixa marrom, que é o meu caso, seja faixa preta, às vezes você está com um adversário que vai encaixar um golpe ali que ou não deu tempo de você se proteger e se defender, ou é um golpe que uma finalização que você não conhece. E você não, portanto, você não tem conhecimento para fazer essa defesa. Então, essa preparação que você teve de anos e anos não adiantou nada naquele golpe específico, né? Só que uma vez que você sofre aquela finalização, você aprende. Aí você incorpora aquilo no seu capital de conhecimento do jiu-jitsu, e aquilo, pelo menos, vai ser mais difícil do seu colega de finalizar. Por que eu trouxe esse exemplo do jiu-jitsu? Porque ele se aplica na vida prática. E você está... Para as pessoas que têm essa noção, você está o tempo inteiro se preparando, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da religião, né? Da fé, do ponto de vista da vida familiar, da vida em sociedade, tudo mais. Só que você está se preparando o tempo inteiro, não é garantia de que vai acontecer algo para o qual você não está preparado, como uma traição, por exemplo. Sim. A gente volta àquela conversa, né? Como evitar que pessoas ruins se aproximem. Mas às vezes acontece isso com um familiar, com um amigo de anos que te trai, que faz alguma coisa que você não gosta. Você não tá, por mais que você seja desconfiado de tudo, você não está preparado para uma coisa como essa. Entende? Mas o que vai fazer diferença se você está o tempo inteiro se preparando? É que um tipo de coisa como essa não te afeta tanto quanto a pessoa que não se preparou para nada. E eu acho que existem coisas que o jiu-jitsu eu acho incrível. Nunca pratiquei, tenho vontade, mas eu acho que o esporte em si, ele nos traz lições que a gente não vai encontrar na igreja, a gente não vai encontrar no psicólogo, a gente vai encontrar praticando. Por isso que eu acredito muito no esporte, sabe? Eu venho de um lugar onde perdi 40 quilos, aí eu tive que repetir esse processo, porque eu não me conhecia o suficiente para entender que aquilo realmente era meu, né? Eu tive várias crenças que eu precisei lidar com elas para depois repetir novamente o processo. Veio da musculação, pratiquei Muay Thai também. Hoje, sempre, musculação, minha vida. Até mando um beijo pro meu treinador, que é o Rafa Brandão, que me ajuda muito. E eu vejo como a musculação me ensinou muito a repetir. Repetir. Todos os dias você precisa repetir, repetir, repetir. E automaticamente você se torna uma pessoa muito mais resiliente. E quando você leva isso para a vida, você sabe lidar de formas que não dá para explicar, né? De onde que sai essa força? Que eu acredito que muito na conexão mente, corpo e espírito. E as pessoas ainda... Eu acho que tem uma parte que já entendeu, mas tem outra parte que ainda conheço pessoas próximas a mim, que não entenderam esse poder do esporte, de moldar a nossa mente, de nos direcionar ao nosso destino, que para mim é propósito. Então, para você, qual o valor do esporte, até mesmo numa criação de uma criança, que eu acredito muito, eu tenho amigas que são mães, e eu acho que, cara, se pudesse, eu acho que desde pequenininha já estava praticando alguma coisa, né? Como que você acredita nisso? Como você vê o esporte como educação? O esporte, de forma geral... Acho que todos os esportes têm alguns elementos que são comuns, que é rotina, disciplina, regularidade. Tá que nem o meu, eu não pus no silencioso também. Não estava silencioso. O meu não estava, agora tá. Desculpa. Aproveitei que você... Posso retomar aqui? Pode. Tá. Falando de esporte de forma geral, existem elementos comuns como disciplina, constância, regularidade e autoridade, no caso do técnico, do treinador, né, do personal trainer, o jiu-jitsu, o mestre que está te dando aula. E uma outra coisa
é a própria atividade física. Ou seja, a forma como aquilo que você faz, seja futebol, esgrima, ou jiu-jitsu, ou musculação, como aquilo faz com que quimicamente o seu corpo comece a mudar. Tem a parte visível, que é a própria transformação do corpo, mas tem a parte invisível, que é a parte mais extraordinária. Quando essa química começa a ser liberada pelo corpo, você acorda mais disposto, você trabalha melhor. Quando você acorda mais disposto, você trabalha melhor, você acaba sendo um melhor profissional, você acaba sendo um melhor filho, um melhor pai, um melhor amigo, porque você está bem. Então, aliás, um dos assuntos que... Fica tranquilo. Desculpa, cara. Fica eu não sei porque tá tocando, porque tá no silêncio. Voltando aqui. Então, um dos... Cara, me perdi. A gente estava na parte que você falou que você é um bom filho. Tá. Não lembrei. Vamos lá. Aliás, um dos assuntos que você me perguntou lá no início, né? Eu falei de vestuário, enfim, de várias coisas, filosofia, literatura, mas um dos assuntos que eu vou falar mais, eu já falo um pouco, mas vou falar mais, é justamente a parte de saúde e esporte. Porque, para mim, isso nunca esteve dissociado. Porque eu sempre fiz esporte desde sempre, desde criança. E, cara, eu surfei durante muitos anos. Quer dizer, o pessoal olha a minha imagem agora. Só não vai estranhar quem é meu amigo daquela época, né? Mas eu comecei a surfar com, acho que 9, 10 anos de idade. Muito não. Então eu surfei durante 20 anos, né? De forma regular e tudo mais. Andei de skate, aí jogava futebol. Aí depois, já ali com 20, 21 anos, eu fui fazer jiu-jitsu. Então, o esporte sempre esteve junto. Né? E foi até engraçado que quando eu comecei nessa coisa com o nome pomposo de vida intelectual, que eu descobri que eu gostava de ler, me encontrei como leitor, apaixonado pelo conhecimento, eram duas dimensões que eu não via acontecer, sabe? Um grande escritor, um grande filósofo que era, enfim, fazia musculação, eu não via. Se tinha, devia estar escondido, mas eu não via. E para mim, era impossível dissociar essas coisas. Sabe? Porque fazia parte da minha vida. Eu via o benefício que isso tinha. E durante toda a vida, continua sendo muito engraçado, né, a reação das pessoas quando eu estou numa conversa, pessoas que não me conhecem, eu estou numa palestra, ou quando eu estava na Jovem Pan, que alguém comentava, ou eu falava assim, não, eu faço jiu-jitsu. Porque essa estética do intelectual, do professor, não combina com alguém que faz jiu-jitsu, ou com alguém que já surfou, ou com alguém que gosta de UFC e MMA. E aí, isso lá atrás, né? Quando eu comecei a estudar filosofia e a história da Grécia, eu via que a prática do esporte e da atividade física, para os gregos e para os filósofos, era algo indissociável da própria vida. Então eu falei, cara, isso não foi inventado agora, né? Nem eu inventei a roda. Então isso está desde a Grécia Antiga. Então eu não estou errado. Então tem um caminho aqui, né? Aliás, outro dia que eu descobri, cara, que o nome Platão, do grande filósofo, na verdade não era o nome dele, era por conta dos ombros que ele tinha, era para se referir aos ombros que eram muito volumosos, né, por conta da maromba. Então, cara, o grande filósofo Platão era marombeiro, né? Você falou do Rafael Brandão, que é um grande fisiculturista, né? Contar uma história engraçada. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu sou apaixonado por moto. E eu estava vendo um monte de vídeo de moto no YouTube para poder decidir que moto que eu ia comprar. Uma das motos que eu estava vendo era uma Ducati Diavel. E apareceu para mim, nessa busca por moto Ducati, um vídeo do Fábio Giga comprando uma Ducati vermelha, uma Ducati esportiva. Eu comecei a ver aquele vídeo do Fábio Giga ir lá comprar a Ducati. Eu fiquei, assim, completamente maravilhado. Um cara do fisiculturismo gigante daquele jeito, comprando uma Ducati. E eu fiquei viciado no conteúdo do Fábio Giga. Comecei a ver um monte. Aí o algoritmo do YouTube começou a me passar os outros influenciadores do universo da maromba. Cara, eu comecei a acompanhar todo mundo. E eu passei a ter
um respeito e uma admiração pelos atletas de fisiculturismo que eu não tinha. Claro, na minha infância e adolescência ali, você tinha no cinema o Schwarzenegger, o Stallone, então você tinha umas figuras que já eram grandes, né? Mas quando se falava de fisiculturismo, né, pô, os caras lá com a sunguinha no palco, não sei o quê, pra mim sempre foi um negócio meio ridículo, entende? Acha que às vezes era só estética, um cara viciado na cultura ali do corpo só. É Toda, o preconceito que a gente tem, né? Toda essa caricatura do fisiculturista eu tinha, como todo mundo tem. Eu comecei a ver aquele conteúdo, aí cheguei no conteúdo do Rafael Brandão, cheguei no conteúdo do Cariani, do Léo Stronda, enfim, de toda essa galera que tem aí, tanto de atletas como influenciadores, que é o caso do Stronda, né, que não é atleta. Cara, eu comecei a ter uma visão completamente diferente do esporte, dos caras que fazem o esporte e da própria musculação. Eu sempre detestei fazer musculação, eu fiz em períodos diferentes da minha vida. E esse ano eu voltei a fazer. Voltei a fazer no início do ano. E estou fazendo tem 5 meses, assim, de forma regular. E por conta de consumir esse conteúdo desses caras no YouTube, a minha relação com a musculação mudou completamente. Então, eu sinto um prazer de estar na academia, de fazer as variações, de estar... Até o pessoal, o negócio que o pessoal tem muita raiva, que é o dia da perna, né? De fazer o leg day. Mulher gosta mais. Aí superior. Gosta mais. Bíceps quer só Jesus. Mas homem quer fazer só braço e costas e peito, né? Mas até o leg day, para mim, é um negócio legal, sabe? Então, trazendo para esse nosso universo aqui, você cuidar da sua saúde, se alimentar bem, outra coisa, né? Então eu tenho acompanhamento do meu nutricionista, João Rocco, o grande João, que está fazendo um trabalho fantástico comigo. A minha comida, assim, desde a hora de acordar até a hora de dormir, é tudo pesado, tudo bonitinho, com a suplementação necessária, tudo. Cara, e eu tô vendo essa regularidade, eu ir de segunda a sábado na musculação, eu tô vendo os efeitos positivos no meu dia a dia e o meu shape que está mudando. Então, eu aos 48 anos, eu tô com o melhor corpo da minha vida. Que legal. E, cara, quando você tá com 48 anos, você tem o melhor corpo da vida, cara, muda. Entende? Muda. Não tem jeito. E a minha esposa também, a Mariana, que nunca fez atividade física na vida, e dizia que não ia fazer, descobriu a musculação, começou a fazer, tá até mais tempo que eu tô há 5, ela tá há 6 ou 7 meses, e também assim, a vida dela mudou, cara. Mudou completamente. Eu falo que a minha vida, ela veio disso. Sempre fui uma criança gordinha e com isso vieram várias crenças a vida inteira. Aí eu comecei a perder peso, caí no mundo do fisiculturismo, assim, por várias questões de um patrocinador que aconteceu num período da minha vida que eu não esperava também. Até a Madrugão, suplementos, que na época o Léo Stronda até tinha uma votação externa, enfim, que eu poderia entrar no meio de 1.800 pessoas. Eu lá na minha cidade, lá em Minas, ainda estava na transição de fase. Então, quando eu conheci essa galera, assim, para mim foi foi muito maluco, porque eu tinha essa visão, cara, eles são muito extremos. Mas eram pessoas que, de certa forma, me ensinaram muito, sabe? Inclusive o Cariani é um amigo meu, conheço ele desde 2018, foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, psicologicamente, porque eu tinha várias crenças ali. Então eu falo que tudo que eu sou, eu venho disso. Porém, eu tive esse preconceito ao mesmo tempo que eu praticava, que eu falava, eu nunca vou viver isso que eles vivem. Foi uma loucura na minha cabeça, até eu entender que eu amava o estilo de vida. E aí essa transição, até eu entender isso, aí tive a compulsão alimentar, enfim. E eu falo, tudo que eu sou hoje vem disso. Me formei agora em nutrição também. Legal. E vou atuar na área comportamental, porque eu acho que trazendo justamente todos esses tipos de conteúdo. E eu falo, essas pessoas me ensinaram, assim, coisas incríveis, sabe? Porque a gente deve aprender com quem está lhe ensinando, né? Por que ela tem tanta paixão por aquilo? Então, se você colocar, por que ela é tão disciplinada dentro daquilo que ela faz, sabe? Aí você vê que, assim, muitas pessoas são pessoas maravilhosas, que realmente estão ali levando a mensagem do esporte para que
a vida de pessoas sejam transformadas. Eu saí de quadro de ansiedade, da própria compulsão alimentar, e quando eu voltei, assim, pra musculação, que eu consegui voltar, falei, cara, esse sempre foi o meu lugar, sabe? Independente de fisiculturismo ou não. Então, eu acho que a gente encontrar um esporte, independente de qual seja, que te faça realmente sentir vivo, né? Fala, poxa, posso ser ainda melhor. É incrível, é muito libertador. Eu até falo, eu vejo Deus dentro do esporte, sabe? Eu sei. E, assim, eu acho que a grande mensagem desses caras todos que estão fazendo esse trabalho extraordinário no YouTube, o pessoal do fisiculturismo, é mostrar para as pessoas, não que elas devem ser atletas de fisiculturismo, porque isso é para poucos. Nem cai nessa ilusão. É que você pode, com mudanças muito simples no seu dia a dia, como mudança de alimentação, parar de comer porcaria e fazer uma atividade física regular, você pode melhorar a sua vida de uma forma que só sabe quem passou por esse processo. Se você está ali comendo mal todos os dias, a sua estética, o fato de você engordar, é o menos pior para quem está nesse processo de autodestruição física, de não fazer nada, de estar enfim, comendo mal e estar engordando, né? O fato dessa pessoa estar fisicamente acima do peso é o menos pior dos problemas. Porque o que eu vejo é o quadro, e essa é questão química, tá? Como sua química do corpo está bagunçada, cara, a mensagem que passa para o seu cérebro é toda zoada e você entra num processo de depressão, de desânimo, você não consegue fazer nada, para sair da cama é um incômodo, aí prejudica a sua vida individual, o seu dia a dia, a sua vida familiar, a sua vida profissional, fica tudo zoado, tudo zoado. A pessoa, o simples fato da pessoa começar a comer melhor, se alimentar de forma melhor, já melhora muitas coisas. Se junto com isso ela tinha uma atividade física regular, aí é inacreditável a transformação. Eu acho que a grande mensagem desse pessoal do fisiculturismo, que me tocou mesmo o coração e mudou minha forma de ver não só o esporte, mas a minha relação com a musculação, é um negócio extraordinário. No dia que eu não vou, que é domingo, cara, eu fico assim, maluco. Eu até comprei uns pezinhos em casa, eu faço em casa o que dá para fazer, né? Mas é um negócio, e eu quero trazer isso pro meu conteúdo. Porque eu sei o valor que isso tem. Eu sempre falo nos stories e tudo mais, coisa da atividade física e tudo mais. Sempre posto fotos eu no jiu-jitsu. Mas eu acho que dá para fazer mais, sabe? E você começa também, quando você está nesse processo de ter os resultados positivos, as pessoas que estão à sua volta, amigo, familiar, você começa também a usar a sua experiência para ajudar essas pessoas. Sim. Vou dar um exemplo. Há 3 semanas eu fui na minha cidade, que é Itapemirim, visitar minha avó, ver a família, e eu encontrei um querido amigo, já de muitos anos, o Lauro Otávio, que mora lá, e a gente começou a conversar, eu falando com ele, que eu estava com o João Rocco, estava fazendo a musculação e tudo mais, e comecei a falar com ele tudo aquilo de positivo que estava no meu dia a dia, né? Aí ele começou a falar, pô, cara, eu tô desanimado, sei o quê, tudo isso que você está falando que você estava sentindo, eu estou sentindo agora. E ele acima do peso. Aí eu falei, cara, vai ao médico e tal. Ele até comentou um médico que é nosso amigo lá, um médico muito bom, que é o doutor Bruno Pitanga, lá de Cachoeiro. E ele falou, cara, vou marcar então. Ele ficou animado com a conversa, né? Eu fiquei incentivando, cara, procura, você vai ver como vai melhorar seu trabalho, sua vida familiar e tudo mais. Então ele ficou empolgado, né? E ele falou, cara, vou ligar, vou marcar. Aí ontem ele me mandou uma mensagem. Quer dizer, a gente vai ser publicado, não ontem exatamente, mas mandou uma mensagem pelo WhatsApp, no consultório do médico, tirando uma selfie, e mandou, cara, fiz os exames, estou aqui, já vou começar o protocolo aqui do médico e, cara, valeu pela força e tudo mais. Eu falei, cara, pode contar comigo se você precisar, vai me mandando aí o feedback dos resultados que a gente vai fazer isso juntos. Então, você começa a fazer isso, cara, sabe? Essa coisa de servir que eu falei com você no início. O esporte ensina muito. Pô, né? eu acho extraordinário isso. E eu vejo que, igual a questão do Rafa mesmo, do Brandão, ele tem uma vontade de servir tão grande, um cuidado, um carinho, que às vezes as pessoas olham de fora aquele cara daquele tamanho, sabe? Não sabe o quanto ele vive aquilo, mas hoje, principalmente, com uma vontade muito grande de servir e de mostrar para as pessoas o quanto aquilo é transformador, aquele mindset, aquela disciplina diária, sabe? E hoje eu consigo realmente ver com outros olhos de que
eu não preciso ser uma fisiculturista, mas eu posso aprender diariamente com essas pessoas e daqui a pouco está passando essa mensagem, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive. Porque eu vejo que as pessoas ligadas ao esporte, elas têm muito, realmente, essa vontade de servir, de ajudar, de entregar e de ver e de passar aquilo que foi transformador para elas, para a sua vida, pelo menos a maioria. Então, eu acho muito legal a gente até observar isso dentro das nossas relações, né? Exato. Não, e essa mentalidade desses caras é um negócio que a gente pode usar em todas as áreas da nossa vida. Disciplina. Não importa se você está com vontade ou não. Você tem que fazer, tem que fazer. É. Tudo. Isso vale para tudo. Né? Aí a gente volta à conversa da responsabilidade. Você é responsável por aquilo. Você não tem escolha. Ah, hoje eu não quero. Ah, não vou fazer. Não, tem que fazer. O seu adversário é você. No fundo, o principal adversário é nós mesmos. Né? E para você, pessoas que falam... Eu adoro fazer essa pergunta aqui, porque eu trago... Muita gente do esporte vem aqui. Pessoas que falam... Principalmente pessoas que estão acima do peso. Eu gosto de trazer isso porque eu sei o que é isso. Mas eu escuto muito de pessoas que querem pregar que elas se aceitam dentro disso. Mas se você observar, tem várias dores não tratadas ao redor. Como que você olha essa aceitação do sedentarismo? Eu acho que esse pessoal vive uma mentira. Tem uma coisa também. A pessoa que é sedentária a vida inteira, que nunca fez outra coisa... Para ela é mais fácil dizer que se aceita sedentária. Ela pode até aceitar o fato de não ter uma rotina de atividade física, de não ter esse compromisso, de não ter essa responsabilidade, e obviamente ela não, como ela nunca fez, ela não sabe os efeitos positivos disso. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é ela dizer que se aceita tal como é. Isso, para mim, não dá. E eu nem falo isso por uma questão de comparação estética. No caso da mulher, eu tô acima do peso, tem essa mulher aqui que é mais magrinha, que tá não sei o quê. O padrão que a sociedade estabeleceu da mulher mais magrinha. Não é isso, cara. É porque coisas simples, quando você tá muito gordo ou gorda, você não consegue fazer como amarrar o sapato. Uhum. Cara, pro homem já é uma desgraça, mas eu imagino que pra mulher não conseguir assim, se abaixar para amarrar o sapato, ou às vezes fechar o vestido. Pra mim é impossível você se aceitar. Eu falo, tudo que eu passei até hoje é porque eu não me aceitei. Quando eu me aceitava, entre aspas, era tudo... Eu vivia numa zona de conforto que eu não vivia, eu existia, sabe? Então, você entender isso, que você não tem que aceitar... A gente não tem que aceitar nada na vida, né? Até mesmo porque todos os dias estamos em construção, né? Aprendendo alguma coisa, mudando, às vezes, alguma opinião dentro de algum assunto. Eu acho que entra dentro desse contexto, né? Eu acho que sim. E cara, não é essa coisa assim, a pessoa tá acima do peso para ficar magrinha, magérrima, né? Tipo, essas modelos. Não é nada disso. Não é nada disso. Porque assim, cada pessoa também tem a sua própria constituição física, né? Às vezes a pessoa emagrece demais e fica horrorosa. Eu vi muito isso acontecer. Uhum. Entende? Principalmente o pessoal que faz bariátrica, né? Fica muito magra, aí, enfim, isso já é outra treta. Uhum. Mas... não é isso. Né? É você achar o corpo adequado para você sem que isso comprometa a sua mobilidade. Porque o tempo vai passando. E quanto mais o tempo passa e você não faz nada, você envelhece, mais fica difícil você começar. Mais fica difícil você perder peso. Mais fica difícil a transformação. E cara, quando você estiver com 60, 70, 80 anos, sem conseguir andar, não consegue pegar os netos no colo, não consegue brincar com os netos, não consegue... Sabe, não consegue ir à padaria. Aí a sua vida, ela fica muito prejudicada. E é você que vai sofrer as consequências disso. A gente não está falando aqui de questão estética, entende? A questão estética é o que menos importa. Sim. É o que menos importa. Tem uma frase que é muito falada, né, dentro da nutrição, que é: aquele que não cuida da saúde hoje terá que cuidar da doença amanhã. As pessoas acham que, por exemplo, o diabetes vai ser sempre genético. É muito mais sobre o seu estilo de vida, né? Então, a gente trazer essa consciência de que vai muito além de um físico faz com que realmente a gente cresça como ser humano. Né? Entender que a alimentação e esporte faz parte do nosso propósito de vida. Exatamente. E assim, nesse processo, tanto quem está no começo, ou quem está no meio, ou quem está já mais adiantado, é um processo que não acaba nunca, cara, você vai escolhendo suas brigas.
Né? A maioria das pessoas não vai ser fisiculturista. Então você não precisa estar com aquele percentual de gordura tão baixo. Você não precisa estar com a sua pele daquele jeito. Você não precisa ter, depois que você conquista um certo resultado, você sai daquela zona crítica e vai para uma zona, enfim, melhor. Você não precisa ser tão rígido, entende? Cara, eu gosto de várias coisas. Eu adoro vinho, eu adoro meu Negroni, eu adoro, sabe, determinadas comidas. Nesse momento, como eu comecei o protocolo em fevereiro, eu não posso fazer isso tanto quanto eu gostaria. Então eu escolho um dia da semana, 2 dias ali no máximo. Né? Eu tenho um dia que eu posso... É o dia do lixo, que eu posso ir lá. Mas às vezes eu saio. Entende? Eu sei que assim, o meu processo ele vai ser um pouco retardado, porque eu tomei um Negroni no sábado ou no domingo. Eu sei disso. Né? Mas eu sei da minha disciplina e eu sei que vai mais um mês, 2 meses? Cara, não tem problema. Mas eu também não vou abrir mão das coisas que eu gosto, né? Porque eu vou levar mais um mês ou 2 meses. Isso é para a vida toda. Sim. Eu não estou aqui para sair do que eu estava para isso aqui, para depois abandonar. Que é o problema da indisciplina. Sim. Né? Você não olha a sua vida como um todo. Você fala, não, eu estou aqui acima do peso, eu conquisto isso aqui, aí a vaca foi pro brejo e começa... Não, é rotina, disciplina para a vida inteira. Até mesmo porque a alimentação, ela é algo que eu falo, o que é saúde? Saúde nem todos os dias vai ser sobre os nutrientes propriamente ditos. Saúde é você tomar um vinho com seus amigos, ter um momento de descontração, às vezes, tá tudo bem. Eu demorei a entender isso, que foi aí que entrou o meu transtorno alimentar, porque eu vivia para aquilo. Era como se eu... Assim, a minha validação como ser humano só viesse se eu praticasse aquilo 100%, porque eu aprendi muito com fisiculturistas. Mas quando eu entendi que eu tenho o meu processo, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer, cara, eu perdi aí agora 15 quilos, né? De um tempo pra cá que eu nem vi. Fazendo tudo no meu limite, sabendo o meu objetivo, e tá tudo bem, né? Porque é o que você falou. É um projeto de vida, não é um projeto de 3 meses, né? Se você radicaliza, a possibilidade de você abandonar é gigantesca, cara. E aqui, isso não é matéria de opinião. A gente vê o tempo inteiro isso acontecer com as nossas famílias, nossos amigos, pessoas conhecidas e tudo mais. E agora com essa coisa de celebridade de internet, a gente vê isso acontecer o tempo inteiro, mesmo que a gente não queira, né? Porque isso fica aparecendo o tempo inteiro. Mas é isso, é pra vida inteira, cara. E quando você muda a alimentação, cara, você comer porcaria é difícil, porque você come. Para dar um exemplo meu, eu adorava pizza. Massa, pão, assim, minha vida inteira, né? E aliás, fruto de uma alimentação errada que a gente tem desde o início. Você dá para a criança que estuda de manhã, né? Aí acorda cedo, com sono. Você dá um pão francês, só carboidrato e açúcar, um copo de leite com Nescau, mais açúcar, com pouca proteína. Quer dizer, o que de energia e proteína tem nesse negócio? Quase nada. Aí a criança vai para a escola com aquele pico de açúcar, consegue assistir ali a primeira aula e a metade da segunda aula ainda acordado, depois vai sentindo sono. Só depois dessa coisa do universo da maromba que eu comecei a ver a alimentação, que eu descobri por que a vida escolar minha toda, eu chegava na hora do recreio sonolento. Aí na hora do recreio, comia mais o quê? Era o pastelzinho, não sei o quê, suco, mais, né, carboidrato, mais açúcar. Aí você acorda. Aí, quando dá o final da terceira aula, o início da quarta aula, meio da quarta aula para ir para a quinta, você tá morrendo de fome, desesperado para ir para casa, né? Parece que tem um buraco negro na barriga e começa a sentir sono de novo. Aí você chega em casa, come que nem um desesperado, né? Aí pelo menos, enfim, arroz, feijão e carne já é uma coisa melhor, e dá vontade de dormir. E vai levando aquela vida. Cara, né? E a alimentação zoada. E continua, né? Enfim, esse negócio da alimentação, quer dizer, é um projeto para a vida inteira. Falando, eu adorava pizza. Cara, eu não consigo comer hoje. Às vezes que eu como uma fatia, às vezes 2. E aí eu sinto aquela sensação de que minha barriga está cheia e eu não estou alimentado.
Aí fica parecendo que tá embolando, É né? horrível. E às vezes a gente até pensa antes, fala, cara, às vezes até vem o pensamento em comer, aí você pensa, nossa, mas eu vou me sentir mal. Fisicamente, biologicamente, né? Cara, eu não tenho. Às vezes, quando pede pizza lá em casa, minha esposa pede, tem uns amigos, eu como outra coisa. Porque não dá. Nesse fim de semana especificamente, enfim, a gente estava na casa de uns amigos e tal, veio a pizza, não tinha outra opção, acabei comendo. Mas é isso, cara. E outras coisas que eu comia, eu não consigo mais. Não consigo. É incrível, porque o corpo sente. Ou às vezes... aí você vai pra academia no dia seguinte, você vê como seu corpo tá estranho. É horrível, né? Você treinar com aquele tanto de carboidrato dentro de você. É igual a questão da banana pra mim, né? Também não vim de uma educação nutricional, assim, boa, mas a banana, pra mim, hoje, ela não faz sentido se eu não colocar aveia. Isso foi educado, né? A partir do momento que eu mudei a minha alimentação. Né? Quando a gente coloca aveia, a gente está colocando mais nutrientes dentro da comida. Eu não consigo comer banana raramente. Mas, assim, por questão do hábito mesmo, que foi moldado, né? E como faz bem você entender que certos alimentos, igual de manhã, para mim, quando eu não estou em jejum, porque para mim o jejum faz muito bem em vários aspectos, eu tô comendo fruta. Adoro fruta. E como aquilo entra, assim, de uma forma maravilhosa, né? A gente ter essa consciência é muito bom, muito bom. Não, é verdade. Agora, eu estava pensando aqui, quando você falava que a gente, como a gente não tem uma cultura da alimentação, para que a pessoa entenda exatamente isso que a gente está falando, a gente tem que usar o exemplo do carro. Então, assim, se você botar numa Ferrari uma gasolina zoada, o motor não vai durar muito tempo. Se eu falar da Ferrari, a pessoa vai entender. Se eu falar, se você ficar comendo carboidrato, açúcar, não sei o quê, daqui a 10 anos você vai estar barrigudo, vai estar não sei o quê, o seu coração... A pessoa não entende. Não entende. Eu tenho que trazer o diabo da Ferrari para a conversa. Porque carro, o sujeito vai entender. Né? Sim. Mas é isso, é levar a mensagem baseado na nossa própria experiência, né? O que não pode acontecer, que a gente... Você até citou isso, né? Um monte de gente no Instagram cuja vida no Instagram é completamente diferente da vida que ela tem no dia a dia. É né? o que mais tem. Isso eu acho engraçado. Nossa, muito. Acho que as pessoas, né, querem viver também. Que entra muito na questão da vulnerabilidade, né? As pessoas querem mostrar perfeição o tempo todo. Sendo que, às vezes, você vai inspirar muito mais sendo uma pessoa real, mostrando que você é real, né? Que você é uma pessoa que... Poxa, você tem dias bons, dias não tão bons, faz parte da vida, mas estamos sempre em frente, né? É verdade, é verdade. Bruno, acho que o nosso tempo está... Acho que ele até passou um pouquinho. Mas queria que você, antes de despedir, né? Queria que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, que esteja no seu coração, que faça sentido para você e que possa também transformar a vida de quem está nos assistindo. Muito bem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Foi uma delícia essa conversa. E a mensagem, ela vai em forma de algumas coisas que as pessoas acho que devem prestar atenção. Né? A vida espiritual tem que cultivar, quer dizer, a fortaleza espiritual é fundamental para tudo. Ter consciência, quer dizer, aprender e praticar as virtudes cardeais e teologais. E tentar sempre ser uma pessoa melhor para a família, né? Se for casado, para a esposa ou para o marido, filho, para os pais, né? E para todas as pessoas, amigos que estão à volta. Né? E ter sempre essa noção de quanto melhor você fica, mais você consegue contribuir de forma qualificada e positiva para a vida em comunidade. Acho que é basicamente isso. Então, muito obrigada mais uma vez. Me sinto honrada, privilegiada de poder estar trocando essa ideia com você sobre o filtro, né, que a gente falou, que a gente vai adquirindo. Pode ter certeza que para mim é uma honra ter uma pessoa como você trazendo essa mensagem para esse projeto que é feito com tanto carinho, com tanto amor. Seja sempre bem-vindo, porque eu falo que isso aqui se torna a casa de quando as pessoas são realmente especiais. Eu vejo que elas estão levando algo realmente muito sério e fico muito feliz em nosso propósito ter se conectado. E muito obrigada. Obrigada a vocês que estão nos acompanhando. Sejam sempre bem-vindos também. Espero que essa mensagem possa ter agregado positivamente na vida de cada um de vocês. E é isso. Sigam o Bruno nas redes sociais, que é Bruno... @bgarchagen no Instagram. @bgarchagen. E é isso. Um beijo para vocês e contem sempre comigo e com convidados especiais como o Bruno.